Graça e paz. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Estaremos compartilhando agora uma palavra que eu acho muito pertinente para o nosso tempo, para os nossos dias. Essa palavra, ela está em Atos 10, versículo 1. Nós não leremos todo esse capítulo, porque isso ficaria muito grande, se estenderia assim o vídeo. Então, queremos trazer uma palavra pertinente para os nossos corações. E a palavra diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E agora, envie mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. É muito interessante a gente observar esse homem aqui, um homem temente a Deus, um homem que dava esmolas. Ele não era judeu, mas o Senhor, na sua misericórdia, olhou para aquele homem que buscava intimidade com Deus. Cornélio, ele buscava intimidade com Deus, e Deus viu naquele homem o desejo de conhecê-lo mais e de servi-lo mais. Era um homem que levava outras pessoas também a buscar a presença de Deus. Interessante a gente perceber que quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse: Quem é, Senhor? Então aqui o texto nos mostra que ele teve a revelação que era Deus falando com ele. A palavra diz que os judeus, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E os judeus então consideravam que Deus era apenas uma propriedade deles, que Deus só ouvia as orações deles, que salvação veio somente para os judeus. Mas aqui Deus mostra claramente que o temor ao Senhor, que aquele homem temia ao Senhor, que aquele homem era um homem bondoso, que Cornélio orava de contínuo a ele, buscava a face de Deus, e ali Deus se revela a Cornélio, revela a sua vontade, revela o que ele precisa fazer. Porque a salvação, ela não vem pelas obras. As obras de Cornélio, elas subiram a Deus. As orações de Cornélio subiram a Deus com um aroma suave. Mas as obras, elas não podem nos salvar. As obras precisam ser evidências da salvação. Mas aquele homem, embora ele não conhecesse ainda as boas novas do Evangelho, mas ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra, ele buscava o conhecimento de Deus. Mas a gente percebe aqui, então, que não é só o Logos, mas é a revelação da palavra, porque sem a revelação da palavra, o Logos, o conhecimento,
Ele fica a nível de mente, mas ele não desce para o coração. E assim, Cornélio, ele não sabia que Jesus veio salvar os que estavam perdidos. E Deus, então, olhando para Cornélio, para um homem piedoso, um homem misericordioso, um homem que amava as pessoas, que trazia as pessoas para perto de si, para adorar e buscar a Deus. Deus, então, olha para Cornélio, e eu vou parafrasear aqui. Certamente Deus olha e diz assim: esse meu filho, filho da criação, ele ainda não é filho da redenção, mas é da criação, e ele precisa conhecer aquilo que é necessário para a redenção. E envia então os homens a Pedro, e Pedro está orando, Pedro está orando, Pedro está jejuando há 3 dias, mas Pedro era judeu, Pedro não sabia ainda, não tinha conhecimento dessa misericórdia de Deus para com todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. E ali Cornélio estava invocando o nome do Senhor, e de repente chega um lençol descido do céu, um objeto como se fosse lençol, e vários animais répteis, animais quadrúpedes, animais que eram considerados imundos pela Torá, pela lei. E aí uma voz disse para Pedro: mata e come. E Pedro disse: de maneira nenhuma entrará coisa imunda na minha boca. Pedro estava se consagrando para o Senhor. Que coisa, parecendo diversa. Agora Pedro se consagra ao Senhor e vem aquele lençol desculpa, cheio de coisas consideradas imundas pelos judeus, animais. E Pedro diz: de maneira nenhuma, pela 2ª vez, entrará coisa imunda na minha boca. E na 3ª vez, Deus diz a Pedro: não chames imundo aquilo que o Senhor já consagrou. E Deus estava falando a respeito daquele homem onde Pedro iria, o Cornélio. E de repente chegam 3 homens e diz: olha, vamos até a casa do Cornélio, porque ele teve um sonho, uma revelação, Deus falou com ele. Então Deus está mostrando aqui que Deus se revela a todos. Ele veio para se revelar a todos, a redenção é para todos que o buscarem, que quiserem, que abrirem o seu coração. E aí Pedro então vai à casa de Cornélio e algo surpreendente acontece, um Pentecostes, e o poder de Deus se manifesta ali, e Pedro vê o Espírito Santo baixando sobre todas aquelas vidas, e agora eles são batizados com o Espírito Santo, e aí Pedro fala palavras boas, novas, que Jesus veio, que Jesus salva, que Jesus liberta, que há uma salvação, não é só aqui na terra, mas uma salvação que gera para a vida eterna. E agora Cornélio, então, em toda a sua casa é batizada, várias pessoas que estavam ali com Cornélio são batizados. E depois de algum tempo questionam a Pedro: por que você batizou um homem que não era judeu? Então Pedro diz: como poderia eu impedir o que o Senhor já tinha feito? O Senhor já os tinha batizado com o Espírito Santo, e apenas eu os batizei com água para arrependimento dos pecados. E o Espírito Santo está hoje sobre você, ele quer batizar você com o Espírito Santo. É a revelação da palavra, a palavra nos revela a vontade de Deus, do ser integral, do homem integral, não só o Logos, mas também a revelação da palavra de Deus para com as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, nós entendemos agora a importância da vulnerabilidade. Quando eu estou na vulnerabilidade, o Cornélio estava ali na vulnerabilidade diante de Deus. E aí ele recebeu o que Deus tinha para ele, tudo que Deus tinha para ele. E eu quero convidar você a estar hoje, não no seu conhecimento, no seu logos, mas na vulnerabilidade para Deus, para receber de Deus. Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.